Olá rapaziada moças e uns e outros, meu nome é Michael Jefferson e seja bem-vindo para mais um vídeo do canal Galera Piratas do Caribe. Seguindo a tradição, que eu tava tentando emplacar no canal, mas tá um pouco complicada, lá vamos nós para a 6ª temporada do Biblioteca Pirata, com mais um livro da saga Jack Sparrow. Então se você ainda não assistiu, ou melhor, se não escutou os capítulos anteriores, dá uma conferida aqui nas playlists do canal. E eu vou tentar entregar aqui para vocês até o 13, que foi o último lançado da saga, depois o Preço da Liberdade, e cada um dos livros canônicos de Piratas do Caribe. Então você se sente, ou se deite, ou escute enquanto estiver correndo, andando, não sei. Pegue algum líquido para continuar hidratado e vamos lá para a 6ª temporada do Biblioteca Pirata. Coleção Piratas do Caribe, Saga Jack Sparrow, edição número 6, prata, escrito por Rod Kidd e distribuído no Brasil pela editora Melhoramentos. Audiolivro gravado por Michael Jefferson do canal Galera Piratas do Caribe. Capítulo 1. Aquele deveria ter sido o fim da sua última grande aventura, mas as coisas nunca eram fáceis para Jack Sparrow, o astuto capitão adolescente do poderoso Kraka. Jack estava bravo. Será que ele e sua tripulação não mereciam um pouco de descanso? Eles definitivamente tinham feito por merecer. Depois que um item precioso, o amuleto do sol com estrelas, fora roubado da aldeia nativa de um dos marinheiros de Jack, chamado Tumen, os tripulantes do Kraka foram atrás do amuleto e o recuperaram, como disseram que o fariam. No caminho, tiveram um embate com Madame Nuit, a famigerada praticante de magia negra, e derrotaram um monte de festeiros possuídos, e acrescentaram mais um membro à tripulação. Ah, sim, e acidentalmente transformaram toda a cidade de Nova Orleans em bronze. E agora deveriam estar navegando de volta a Yucatán, com o terrível amuleto que transformava tudo em bronze, incluindo o dente de Jack. Em vez disso, tinham sido parados por um navio pirata. E não era qualquer navio pirata, era um comandado por uma mulher. E não era qualquer mulher, era a mãe da imediata de Jack, Arabella, que todo mundo imaginava morta. E a mãe, também conhecida como Capitã Laura Smith, também tinha seu imediato. E não era qualquer imediato, era o temido pirata Louis Pé Esquerdo. Em outras palavras, não era fácil, mas era muito confuso, muito. Principalmente para Arabella. Pensei que você estivesse morta, disse ela com a voz abafada, olhando fixamente para a mãe, que havia muito não via. Oh, bem, não estava, respondeu a mãe de Arabella, a Capitã Laura Smith. Arabella não sabia o que dizer. A última lembrança que tinha de sua mãe era de ela ser arrastada da taverna de sua família, o Noiva Fiel, por Louis Pé Esquerdo. Pessoas levadas por piratas em toda parte geralmente não apareciam mais. Nunca. Arabella estava perplexa por ver sua mãe viva, e também confusa, e um pouco brava. Ela crescera servindo cerveja para piratas enquanto seu pai desmaiava de beber, todas as noites. Tudo isso sem o reconforto ou a sabedoria de uma mãe. E agora, lá estava ela de novo, sua mãe, repentinamente de volta à sua vida, capitã de seu próprio navio, querendo fazer parecer que tudo estava bem outra vez, como se fosse fácil. Arabella abriu e fechou a boca diversas vezes, tentando pensar em algo para dizer, e não conseguindo. Era difícil acontecer isso com ela. Fez Jack, aproximando-se de Arabella com as mãos unidas atrás do corpo. Pela primeira vez, Arabella gostava de uma interrupção de Jack. Apenas um lembrete aqui, marujas. Como capitão desta embarcação, toda comunicação entre embarcações, ou seja, de nós para você, mamãe, deve ser autorizada, sancionada e feita por mim. Nenhum membro da tripulação deve entrar em comunicação, exceto através do capitão, que no caso sou eu. Porque, bem, não é necessário um porquê. As coisas simplesmente são assim. Arabella, disse a Capitã Laura Smith, ignorando Jack completamente. A pirata mordeu o lábio quase exatamente como certa imediata a bordo do Kraka. Jack reparou. Ela tinha dificuldade em lutar com as emoções que a ameaçavam subjugá-la. Aparentemente, a preocupação materna venceu. Arabella, disse novamente sua mãe,
com um tom de bronca na voz e o rosto franzido. O que você está fazendo em um barco? Um que parece incapaz de navegar? Aliás, ei, protestou Jack, ofendido por conta do poderoso Kraken. No meio do Golfo do México com marinheiros que são pouco mais que garotos. Ei, disseram Jean, Tumin e Tim, tripulantes também ofendidos. E o maldito aristocrata? Continuou a capitã Laura Smith. E o que há de errado em ser um aristocrata? Perguntou Fitzwilliam. Uma coisa sarnenta que parece um gato? Constance, a garota transformada em gata do Kraka, sibilou com um insulto. Arabella finalmente conseguiu falar. Posso lhe perguntar, mamãe? Disse ela indignada. O que você está fazendo viva? E quem lhe disse que eu estava morta, querida? Devolveu a capitã Smith. Ah, sim! Que maluquice da minha parte! Que você estava morta durante todos esses anos! Rebateu Arabella, pondo as mãos nos quadris. O tom de sua voz fez o resto da tripulação do Kraka recuar, assustada da mesma forma que recuaram incontáveis piratas que ela colocara em seus devidos lugares ao longo dos anos do Noiva Fiel. Considerando que você foi tirada à força da minha vida por um pirata e que não se preocupou em me mandar um cartão, uma carta dizendo que estava navegando pelos 7 mares, divertindo-se como nunca. E você? Continuou Arabella, voltando-se para Louis pé esquerdo, apontando o dedo e a raiva. Sabia o tempo todo que minha mãe estava viva e não achou que deveria me contar. O tempo todo, mesmo quando eu estava a ponto de matá-lo. Está no nosso código, querido. Resmungou Louis pé esquerdo. Um pirata nunca entrega o outro. Nem quando o outro é a outra? Perguntou Jack. E a outra é a mãe da mulher que vai matar você? Louis e Laura Smith se entreolharam, hesitantes. Arabella mordeu o lábio. Ela queria bater em alguma coisa, queria chorar, mas não na frente de todo mundo. Durante todos esses anos, ela pensara que Louis tinha matado sua mãe. Encostem e baixem a âncora, ordenou a capitã Laura Smith, para a tripulação do Kraka. Vocês todos podem vir a bordo para discutirmos isso. Bem, que tal não? Disse Jack. Como? Vociferou a capitã Smith, ofendida. Era óbvio que não estava acostumada que lhe falassem daquele jeito. Ela jogou o cabelo ruivo para trás do ombro. Ela se parecia tanto com Arabella que até assustava. Nós não vamos confraternizar com um bando de piratas, escarneceu Jack. Ainda que alguns desses piratas sejam parentes de certos e excelentes imediatos e marujos. Vocês continuam sendo piratas. Arabella deu-lhe um olhar de agradecimento. Eu não quero ir a bordo do seu navio. Não até ter algum tempo para refletir sobre umas coisas. Disse Arabella à mãe, projetando o queixo desafiadoramente. Fitzwilliam pôs-se ao lado de Arabella, mas se ela pensou que o jovem aristocrata vinha para apoiá-la, tinha se enganado. Arabella, começou Fitzwilliam. Laura, a capitã Laura Smith é sua mãe. Lembrou-lhe, ele assumiu aquele tom especialmente de irritante de irmão mais velho, que acha que sabe tudo. Arabella irritou-se. E todos devem obedecer aos pais. É o correto a fazer. Ah, sim. Do mesmo jeito que você obedeceu ao seu pai e ficou na fazenda da família para se casar com uma garota rica e plantar bananas, não é? Perguntou Arabella sarcástica. Tim Hawk, o mais novo membro do Kraka, resolveu participar da discussão. Na verdade, todas essas coisas de piratas armados e canhões preparados pesa a situação a favor deles. Eu vou para lá. Faça o que quiser. Ainda assim, eu não vou subir nesse navio, disse Arabella determinada. Isso mesmo. Ela não vai, porque eu ordenei que não fosse, acrescentou Jack igualmente determinado. E também, nenhum de vocês vai, concluiu apontando para Fitz e Tim. Tumin olhou para Jean e suspirou. Tanto faz, disse corajoso, mas com certo cansaço. Aquilo terminaria em luta, não importava o que fizessem. E tudo aquilo atrasaria sua volta para casa, a devolução do amuleto e o restabelecimento de sua reputação. Ótimo, disse a capitã Smith, com um sorriso estranho. Se vocês não vêm até nós,
simplesmente teremos de ir até vocês. Jack sorriu debochado, com a mão no seu sabre de bronze. Uma chance de lutar com piratas de verdade. Ele ansiava por aquela oportunidade havia muito tempo. Mas a capitã Laura Smith não ordenou que se preparassem os canhões nem que se carregassem os mosquetes. Ela até mesmo embainhou sua própria espada. "Senhor Costa Prata", chamou ela. Um marinheiro curvado, de aspecto matreiro, com uma perna artificial, um toco, na verdade, adiantou-se. Suas roupas estavam em condições um pouco melhores que os do resto da tripulação, e seu sorriso era com certeza superior, mas não foi isso que atraiu os olhares da tripulação do Kraken. Foi a perna de pau, que não era de pau, mas de cristal puro. Raios de sol passavam por ela, que lançava reflexos brilhantes no convés dos dois navios. Tim Hawks engoliu em seco, pois, horrorizado, tinha reconhecido o pirata de perna de cristal. "Concordo. Essa perna de cristal é brega pra chuchu, garoto", disse Jack olhando com curiosidade para seu mais novo tripulante. "Mas não é a pior coisa que eu já vi em alto mar. Por favor, faça nossos convidados entrarem", pediu a capitã Smith, sorrindo. "Com todo prazer, capitã", disse Costa Prata, sorrindo maliciosamente. Ele estendeu a mão na direção do Kraken, sem saber o que o pirata com a perna esquisita ia aprontar, mas com uma sensação indefinida de ameaça pelo gesto, Jack colocou-se na frente de Arabella para protegê-la. Normalmente ele não ousaria fazer algo assim, mas a mãe dela parecia absolutamente determinada, e uma mãe louca não é alguém com quem se queira brincar. Com um gesto rápido de Costa Prata, Jack e seus tripulantes sentiram um formigamento pelo corpo e então desapareceram. Capítulo 2. Um instante depois, os 6 tripulantes mais a gata sentiam-se zonzos e desorientados, e não estavam mais no Kraken. Jack olhou em redor, confuso pela repentina mudança de perspectiva. Ele estava mais alto em relação ao mar, em um convés diferente, e rodeado por piratas. De algum modo, ele e seus tripulantes tinham sido transportados para outro navio. Jack levou a mão à espada. Não importava a mágica que tinha usado, seu efeito era extremamente desorientador. Nenhum deles estava se saindo melhor. Fitzwilliam cambaleava pelo convés tentando não cair. A perna de cristal de Costa Prata brilhava num tom azul céu, que só piorava a situação. Aquilo deu dor de cabeça em Jack. O marinheiro sorriu maldosamente para ele, revelando um dente também de cristal, que também brilhava em azul. "Eu tenho um desses", disse Jack com real interesse, mostrando seu incisivo recentemente transformado em bronze. "É claro que não é tão chique quanto o seu, é apenas de metal, e não brilha e sequestra aventureiros perfeitamente inocentes." "Ora, o que temos aqui, Sr. Costa Prata?" perguntou a capitã Smith, mais uma vez ignorando Jack. Ela sorriu com superioridade, igual a Arabella, quando esta falava sobre algum assunto que ninguém mais conhecia. "Bem", começou o pirata de perna de cristal. Ele se apoiava em uma bengala, que tinha um botão de cristal, para andar de um lado para o outro em frente à tripulação, parecendo um professor primário dando um sermão. Ele falou de forma clara e snob, e não como um pirata com suas gírias do mar. "Reconheço um dos garotos, um camarada de nome Tim Hawk, que já encontrei em outra oportunidade." A tripulação do Kraken virou-se e olhou inquisitivamente para seu mais novo membro. Tim balançou a cabeça, amedrontado. Aquela, obviamente, não era a melhor hora para contar seu lado da história. "É claro, sua filha, Arabella Smith", continuou Costa Prata gesticulando. "Garçonete na ilha de Tortuga, quando empregada de noiva fiel, finalmente reunida a sua maravilhosa mãe." Ele sorriu no que provavelmente devia ser uma expressão de aprovação, mas acabou saindo um trejeito doentio. "Quanto aos outros, vou precisar de ajuda." Costa Prata fechou os olhos, bem apertados. Sua mão caiu e tocou a perna de cristal. Seu lábio se mexeu
mexeu um pouco enquanto se concentrava, e os tripulantes do Kraka puderam ver que seu dente, naquele momento, brilhava amarelo. A luz dançava no botão da sua bengala em um ritmo hipnótico. A perna também começou a pulsar misteriosamente, com a mesma luz amarela. Ah, sim, o jovem capitão Jack Sparrow, também recentemente de Tortuga. Jack deu um pulo involuntário. Os olhos de Costa Prata continuavam fechados, mas ele apontava diretamente para o capitão do Kraka. Era de dar medo, mais assustador, de certo modo, do que todos os místicos e coisas malucas de Nova Orleans. O que mais ele descobriria sobre Jack? Não toda a verdade, ele esperava. E também, por pouco tempo, esteve de posse da mística espada de Cortês. Continuou o pirata. Louis, pé esquerdo, grunhiu. Jack mostrou-lhe a língua. Costa Prata continuou ignorando os dois. Fitzwilliam P. Dalton III, herdeiro fugitivo da fortuna Dalton. Um garoto muito bonito, que deve valer um resgate igualmente bonito. Eu aposto. O aristocrata rosnou desafiador. Aposto que você não consegue adivinhar qual é o nome do meio. Perguntou Jack, realmente interessado. Não há meio de ele me dizer? Costa Prata continuou ignorando Jack. E Tumen, um marinheiro maia. Ora! Costa Prata examinou o garoto de alto a baixo. Tumen sustentou-lhe o olhar. E afinal, o marinheiro Cajun, Jean Magliori, e sua irmã Constance, que atualmente vive como uma gata, tendo sido vítima por um feitiço de Tia Dalma. Constance uivou e pulou nos braços de Jean. Bem, pelo menos alguém conhece a verdade a seu respeito, sussurrou Jean na orelha de sua irmã, passando a mão por suas costas. Louis grunhiu novamente, coçando as 3 cicatrizes deixadas por Constance em seu rosto. Aquele era um lembrete permanente de que ele já tinha se defrontado com Jean, Tumen e Constance antes. Vocês 3, eu deveria ter matado todos vocês, quando tive a chance. Ele bateu o pé e projetou-se para frente, nem se preocupando com a espada, preferindo enfrentá-los só com as mãos. E bem que ele poderia. Louis era um pirata enorme. Pare! Ordenou a Capitã Smith. Você não está mais a bordo, nem é capitão do Sabre, Louis. Acho que preciso lembrá-lo disso. Você é membro da tripulação do Fleur de la Mort, meu navio, e vai fazer o que eu mandar. Fleur de la Mort? Sussurrou Jack para Jean, imaginando como seria exatamente a tradução do nome do navio. Flor da Morte! Sussurrou Jean em resposta, afastando-se de Louis. Que nome alegre! Murmurou Jack. Eu sei que não sou mais capitão, disse Louis com um gemido petulante, parecendo um garotinho. Você não precisa ficar me lembrando. Aparentemente preciso, retrucou a mãe de Arabella, do mesmo jeito que fazem as mães. Agora, o que você vai dizer para os nossos convidados? Louis olhou para os pés, chutando um pé esquerdo com o... Sinto muito, disse ele tão baixinho que mal pôde ser ouvido acima do ranger do navio e de arrebentações das ondas. O que foi? Perguntou a Capitã Laura Smith, levando a mão em concha ao ouvido. Eu disse que sinto muito, rugiu ele. Jack segurou sua bandana para evitar que saísse voando com a força do hálito do pirata, que não era muito fresco, nós devemos acrescentar. Assim está bom, disse a Capitã Smith com a voz calma. Eu não estaria aqui no seu navio servindo a você se não fosse pela sua fedelha, continuou Louis, fazendo questão de ficar com a última palavra. Foi ela que ergueu a todo-poderosa espada de Cortês e disse: que minha mãe possa encontrá-lo e que a justiça possa ser feita pela mão dela. E agora? Aqui estou eu. O maldoso pirata levou as mãos à cabeça, frustrado. Talvez o senhor pé esquerdo precise de certo encorajamento para se comportar bem, sugeriu Costa Prata. Ele se aproximou da Capitã Smith o mais graciosamente que podia, considerando sua perna, e esfregou as mãos ansioso. Talvez a senhora devesse trancafiar Louis no porão para que ele possa pensar no que fez, ou alguma outra coisa, outra punição que ele possa compreender. Enforcá-lo na murada, talvez? Ou
Fazê-lo andar na prancha? Quem sabe? Era óbvio que Costa Prata não morria de amores pelo famigerado pirata Luís Pé Esquerdo. Jack pensou em como poderia usar aquilo. Havia o velho ditado: qualquer inimigo do meu inimigo é meu amigo. Mas havia algo que não cheirava bem em Costa Prata. Nada bem. E não eram suas meias. Não se tratava apenas do poder de fazer pessoas desaparecerem magicamente e reaparecerem em outro lugar. Ele não parecia confiável, nem mesmo para um pirata. Prefiro enfrentar um vigarista forte a um trapaceiro, murmurou Jack. Costa Prata não parece muito confiável, parece? Sussurrou Fitzwilliam, concordando com Jack. Já vi muitos como ele. Roupas boas, aspecto snob e coisas assim. Nada que preste por baixo da fachada. Concluiu Fitzwilliam antes de olhar para sua própria roupa de seda e examinar a si mesmo. Tudo que esse bruto entende são correntes e cadeados. E o chicote. Continuou Costa Prata. Dessa vez, Luís desembainhou a espada. Com um uivo de raiva, ele a ergueu e atacou Costa Prata. O pirata pernóstico nem piscou. Calmamente, ele ergueu a mão e apontou para Luís. Sua perna de cristal brilhou num tom vermelho irado, sanguíneo. A espada de Luís, pé esquerdo, voou de sua mão como se fosse arremessada por um golpe invisível. Ela aterrissou no convés com um clangor contundente, enterrando-se em uma prancha. Os outros piratas recuaram um passo. Luís, pé esquerdo, uivou e sacou sua faca, segurando-a firmemente com as duas mãos. Costa Prata ergueu novamente a mão. Agora chega! Rugiu a Capitã Smith. Ela se colocou entre os dois, as mãos na cintura. Eu comando um navio pirata, não uma arena de gladiadores. Os dois vão ser trancados no porão até se acalmarem. Sr. Rhys? Um pirata mais limpo que o normal se adiantou. Tinha boa aparência, com os olhos azuis e uma bonita bandana vermelha. Ele respondeu com precisão militar. Por favor, acompanhe-os até o porão e deixe-os lá por pelo menos 3 horas, acrescentou a Capitã Smith. Sim, senhora, respondeu o Sr. Rhys, com um sorriso. Pelo menos 3 de seus dentes brilharam, de ouro que eram, mas estavam assentados em uma fileira de dentes brancos como pérolas e pareciam mais elegantes que bregas. Estou começando a me sentir menos especial, disse Jack tocando seus dentes de bronze. Hoje em dia parece que todo mundo tem um destes. Enquanto o Sr. Rhys conduzia Costa Prata e Luís ao porão, a Capitã Smith começou a dar ordens ao resto da tripulação. Você e você amarrem o Kraken ao flare. Vamos rebocá-lo por enquanto, até eu pensar no que fazer com isso. Ergam as âncoras e içem as velas. Estamos de partida, rapazes. Ela lançou um olhar severo para Arabella. E vamos levar você e sua tripulação conosco, mocinha. Goste você disso ou não. Capítulo 3. Os tripulantes do Kraken observavam, carrancudos, seu pequeno barco ser amarrado à popa do Fleur de la Morte. Ele parecia especialmente pequeno em comparação com o galeão pirata, e meio desenchabido também. Jack observou com uma ponta de inveja como os piratas corriam para obedecer eficientemente às ordens da Capitã Smith. Cordas eram amarradas, velas aprontadas e âncoras recolhidas enquanto o Sr. Rhys levava Luís Pé Esquerdo e Costa Prata para o porão. Um dia eu chego lá, Jack disse para si mesmo. Algum dia ele teria um navio em tão boa forma e grandioso como aquele, com uma tripulação que realmente escutasse suas ordens. Arabella recusava-se a olhar para qualquer um ou qualquer coisa. Ela mantinha o queixo apontando para a frente, desafiador, e os braços cruzados. Quando terminou de dar ordens aos seus homens, a Capitã Smith virou-se para a filha e sorriu, quase que agradavelmente. Você cresceu tanto, murmurou ela, erguendo a mão para tocar o rosto de Arabella. Deixe-me em paz, retrucou Arabella, afastando com um tapa a mão da Capitã Smith e voltando-se para o mar, os olhos vermelhos e úmidos de lágrimas revoltadas. A Capitã Smith pareceu perdida por um momento, pela primeira vez parecendo sem saber o que fazer. Então ela rilhou os dentes e puxou Jack de lado. Posso ter uma palavra com você? Claro, várias, disse Jack alegremente. Que tal tchau? Ou adeuzinho? Ou ainda aqui está seu navio e uma bela pilha de ouro pela chateação? A Capitã Smith franziu a testa. Ela pegou Jack pelo braço e levou até a murada. Capitão Sparrow, pode me fazer o favor de ser sincero com uma mãe há muito perdida?
Só por um instante? Como Arabella tem passado? Como vocês se conheceram? Jack abriu a boca para dizer alguma gracinha, mas parou ao ver o olhar sincero do rosto da Capitã Smith. Ela estava desesperada por notícias sobre a filha. Então, Jack inspirou fundo e começou a falar. Primeiro, ele lhe contou sobre como conheceu Arabella, embora deixando de lado a parte sobre Fitzwilliam ganhando dele em um duelo. Ele falou sobre a cidade de ossos com que depararam, como encontraram o tesouro e as pegadas de Louis Pé Esquerdo, embora, na versão de Jack, o tesouro fosse muito maior e os obstáculos ainda mais mortais. Ele mencionou as sereias, com seu canto hipnótico, e os monstros marinhos. Jack aludiu brevemente a Cortês morto-vivo e a intervenção oportuna de Montezuma. Ele terminou contando a missão da tripulação do Kraka para recuperar o amuleto de Túmen e sua batalha em um salão cheio de zumbis. No geral, a não ser por uma tendência a dar sermão e bancar a sabe-tudo, Jack fez uma pausa e continuou, um pouco mais sério. O que não é exatamente um defeito, porque ela realmente parece saber tudo. Arabella é a melhor imediata que um capitão poderia ter, além de uma ótima amiga. Aquela sinceridade toda quase o matou, mas os olhos de Laura Smith brilhavam de gratidão. Capitão Sparrow, disse ela, sem sarcasmo, ao contrário de antes. Pode me dar permissão para falar com a sua imediata, a sós? Bem, Maruja, mamãe, essa decisão é de Arabella, mas tem minha permissão, se ela quiser. Ele atravessou o convés até sua imediata, que continuava olhando fixamente para as ondas. Ela permanecia com os braços cruzados e as costas voltadas desafiadoramente para a mãe. Eu não vou falar com ela, disse Arabella antes que Jack pudesse dizer qualquer coisa. Belle, disse ele, suspirando. Não gosto de concordar com Fitz. Nunca! Mas ela é sua mãe. Meu pai nunca sequer tentou falar comigo. Talvez você deva ouvir o que ela tem a dizer. Então você pode fazer o que quiser. E eu vou ficar do seu lado. Tudo bem, menina? Não me chame de menina, resmungou ela. Ele deu uma batidinha nas costas. Venham, rapazes, disse Jack para o resto da tripulação. Tem um peixe interessante que quero mostrar para vocês. Peixe? Que peixe? Perguntou Tim, curioso. Jean chutou-lhe de leve na canela. Arabella gostaria de um tempo a sós com sua mãe, explicou Fitzwilliam, arrastando o garoto para o outro lado do convés. Arabella foi até sua mãe, batendo os pés, e encarou-a olhos nos olhos, desafiadora. Ah, senti tanto a sua falta, disse a Capitã Smith com um sorriso esperançoso. Não acredito nisso, mãe, disparou Arabella. Se sentiu tanta falta da sua filha? Por que achou que era tão importante partir? Por que nunca mandou um recado dizendo que estava viva? A Capitã Smith suspirou, sentando-se em um barril. Ela fez um gesto para que Arabella a imitasse, mas sua filha continuou de pé. É uma longa história, meu amor. Quando me casei com seu pai, administrar o noiva fiel parecia uma vida boa, tranquila, mas ele comprou aquela taverna sem saber nada sobre Tortuga. Pensamos que era um lugar de descanso para marinheiros e mercadores, não um abrigo de piratas que a ilha se mostrou. Aqueles vagabundos estavam sempre destruindo o lugar. Começavam brigas violentas, arrebentavam a mobília, às vezes até as paredes, frequentemente com a cabeça uns dos outros. Apesar de tudo, Arabella condoeu-se. Aquilo realmente acontecia o tempo todo. E, como garçonete, ela frequentemente estava no meio da confusão. Estávamos sempre endividados. Clientes honestos e com dinheiro eram afugentados pelos piratas, que, a propósito, nunca pagavam suas dívidas. E qualquer coisa que ganhávamos ia para a manutenção do local. Você não se lembra dos piores anos, Arabella? Mal tínhamos o que comer. Os olhos da Capitã Smith ficaram úmidos com a lembrança. Eu tinha tanto medo por você, continuou ela. Eu queria que você crescesse bem,
com mais dinheiro, comida e coisas do que meus próprios pais me deram enquanto eu crescia. A capitã fez uma pausa, depois continuou. Eu tive um vestido bonito. Um vestido bonito. Foi do meu casamento, com seu pai. Eu o cortei para fazer suas roupas de bebê, Arabella, porque nós não tínhamos dinheiro para comprar um tecido adequado, que fosse macio para um bebê. Arabella virou a cabeça para coçar o nariz e assim não ter de encarar a mãe. Eu amava você, Arabella, disse Laura Smith com ternura. Você era a minha única alegria naquela vida dura. E estávamos falhando com nossa bebezinha. Não havia muitas opções para uma família honesta em Tortuga. Bem, não muitas opções honestas. Ela soltou um sorriso torto e balançou a cabeça. Depois suspirou antes de continuar. Foi assim que aconteceu, meu amor. Eu tinha o hábito de escutar as conversas dos piratas. Sabe como é? Ninguém repara na garçonete. Eu sei, disse Arabella sem conseguir se segurar. Era verdade, e foi assim que começaram suas aventuras como parte da tripulação de Jack. Sua mãe sorriu com o comentário da filha. Bem, eu ouvi um contrabandista contando para outro sobre os problemas que ele tinha para levar o rum da ilha contrabandista para Port Royal. Ele era sempre pego e seus barris confiscados. Não importava o que fizesse, e uma batalha violenta se seguia, na qual perdia muitos empregados, se é que me entende. Ele tentou até se vestir de mulher, uma vez, com saias e maquiagens, mas nunca conseguiu enganar as autoridades. A mãe de Arabella endireitou-se, sorrindo ao se lembrar da cena. Eu disse para ele, escute aqui, marujo. Você precisa de uma mulher de verdade para contrabandear seu rum. Ele me contratou na mesma hora. A cada lua nova, quando a noite e o mar ficavam escuros, eu subia no navio dele. E, quando éramos parados pelas autoridades, eu tinha chiliques. Como é que se atrevem a importunar uma dama? E coisas assim. Embora a situação parecesse engraçada para Arabella, a ilegalidade definitivamente não era. Minha mãe, uma contrabandista de rum, disse ela balançando a cabeça. Eu ganhei o suficiente para nos sustentar, mocinha, disse a capitã Smith, em uma época que o noivo fiel perdia mais rápido que jogador bêbado. E seu pai? Bem, ele já não trabalhava em nada, só ficava sentado nos fundos, bebendo. E com a bebida vem a raiva, com a raiva a violência. A capitã sacudiu a cabeça com tristeza. Eu guardei meu dinheiro durante meses, economizando para quando pudesse tirar você do noivo e deixar seu pai para sempre. Levar você para algum lugar bom. Talvez Hispaniola, ou Boston, ou Terra Nova. Então, continuou a capitã Smith, uma noite, algumas semanas antes de eu ter o suficiente para parar, fui traída pelo meu sócio, Louis Pé Esquerdo. Arabella regalou os olhos, surpresa. Então, ela franziu a testa, desconfiada. Sócio? Pensei que você disse que só fazia uma encenação para conseguirem passar pela marinha e pelas autoridades portuárias. Quando você se tornou sócia dessa pequena operação? Bem, a mãe respondeu, ficando um pouco vermelha. Ela não continuou tão pequena, sabe? Depois de um tempo, o contrabando tornou-se mais rentável. Eu tinha uma participação maior e o noiva tornou-se apenas uma fachada. Nós diversificamos nossas áreas de atividade. Mas deixe-me continuar minha história, disse ela impaciente, mudando de assunto. Louis pegou todo o meu dinheiro. Então, uma noite, quando ele já estava bêbado no noiva fiel, peguei minha pistola e a enfiei em sua barriga. O que aconteceu? Perguntou Arabella, prendendo a respiração. Ela se lembrava daquela noite, mas da perspectiva de uma garotinha. Tudo o que ela tinha visto era sua mãe sendo arrastada para fora da taverna, não a parte em que sua mãe atacava um pirata notório. Ele era muito mais rápido naquela época, quando era jovem, disse Laura Smith com amargura. Ele me agarrou pelo cabelo com uma mão
e me arrancou a pistola com a outra. Depois, me arrastou para fora enquanto seu pai roncava nos fundos, desmaiado de tanto beber. Tentei correr atrás de você, disse Arabella recordando. Ela não tinha mais que 4 ou 5 anos na época. Era uma lembrança difusa, cheia de barulhos, choro e medo. E 2 dos homens de luz a seguraram, continuou sua mãe. E nunca mais eu vi você, concluiu Arabella muito triste. Você deve ter ficado tão assustada, me vendo ser levada daquele jeito, disse a Capitã Smith. Mas, no geral, eu ser levada da taverna não foi tão ruim. Uma vez lá fora, na chuva, Luz tropeçou. Eu puxei da espada. Você tinha uma pistola e uma espada? Interrompeu a Arabella incrédula. Eu era contrabandista, disse a Capitã Smith, enfatizando cada palavra para sua filha compreender. Então, desembainhei a minha. Ele puxou da dele e, de repente, estávamos duelando na noite chuvosa. Claro que, com ele bêbado e eu louca da vida, não foi surpresa quando o dominei. Peguei meu dinheiro e decidi não me arriscar mais com maridos inúteis e piratas traidores. Fugi para um lugar onde tinha guardado um belo navio, exatamente para uma emergência dessas. O Fleur de la Mort é um navio muito especial, que tem uma qualidade muito especial. Ela passou a mão, com carinho, pela amurada. Então, você simplesmente partiu, disse Arabella sem emoção. Você partiu para o alto mar, em seu lindo navio pirata. Minha intenção sempre foi voltar para você, querida, disse sua mãe. Eu só não queria que você soubesse que eu era uma pirata. Quando eu voltasse, era para ser como uma mulher honesta, com dinheiro e uma casa, um lar, para onde você pudesse ir, com vestidos e brinquedos que você nunca teve, um dote para quando quisesse se casar. Eu pensei ser melhor você acreditar que eu estava morta do que saber que eu era um daqueles ratos de cais que infestavam a noiva. Arabella observou sua mãe durante um longo tempo, pensando. Sua mãe fitou-a esperançosa. Mas você é uma pirata, disse finalmente Arabella. Assim como você, disse a Capitã Smith com um sorriso. Você tem a pirataria no sangue. O rosto de Arabella ficou sombrio. Eu não tenho nada de você, disparou ela. Eu preferia que você estivesse morta, mãe. A Capitã Smith franziu o rosto para a filha, apertando os dentes. Então, ela esbofeteou Arabella e saiu batendo os pés. Capítulo 4. Jack observava Arabella e a mãe conversando do outro lado do navio. As duas mulheres eram muito parecidas. A postura, o jeito como franziam o rosto, o jeito que o cabelo esvoaçava. Definitivamente era provável que as duas fizessem as pazes a qualquer momento. Bem, tão provável quanto Jack criar asas e voar de volta para o Cracker. Ele suspirou. Era só uma questão de tempo até que as lágrimas e os abraços eclodissem entre as duas. Isso significava que ele tinha pouco tempo para dar um pulinho no porão e ver o que estava acontecendo com Luz Pé Esquerdo e Costa Prata. Ei, vamos lá embaixo para ver qual é a parada, disse Jack para seus tripulantes, com um sorriso conspiratório. Como é que dizem por aí mesmo? Perguntou Jean, irônico, fingindo um sotaque francês mais forte do que ele realmente tinha. Sem chance. Já temos uma diferença com o Luz Pé Esquerdo, concordou Tom. Ele quer o nosso sangue e joga sujo, até mesmo para um pirata. Ele pode estar escondido no escurinho do porão, de faca nos dentes, esperando por nós. Se danem vocês, resmungou Jack, mas ele não podia culpá-los totalmente. Aquele pirata colérico, para não mencionar, também enorme e assustador, já estava furioso, graças ao Costa Prata. Ele se virou com um sorriso esperançoso para Tim e Fitzwilliam. E então, meninos, vamos nessa? Costa Prata, gaguejou Tim, ficando vermelho. Ele me assusta. Fitz, por favor, diga que pelo menos você vai me acompanhar nessa pequena excursão, disse Jack, exasperado. Normalmente eu não hesitaria, disse o aristocrata. Nada me agrada mais do que a oportunidade de enfrentar um pirata. Mas acho melhor ficar para receber a Arabella depois que ela e sua mãe terminarem de conversar.
Este tem sido um dia exaustivo para ela, que sem dúvidas necessitará de apoio emocional. Jack lançou um olhar de desprezo para Fitzwilliam. Tudo bem, seu bando de ratos imprestáveis. Fiquem todos aqui com suas histórias, seus medinhos e suas garotas. Eu, Capitão Jack Sparrow, vou lá embaixo, sozinho. Não se preocupem em se oferecer como voluntários, já é tarde demais, acrescentou ele, erguendo a mão e afastando-se. Tarde demais. Jack tentou passar despercebido, fingiu estar admirando o navio. Tamborilou barris, examinou uma vela, passou um dedo pela murada para ver se não havia pó. Quando teve certeza de que ninguém observava, pulou no alçapão. Gostaria de saber se a cabine da Capitã Smith é feminina, brincou Jack consigo mesmo, passando furtivamente pelo corredor. Ele colocou as costas na parede de madeira e deslizou para as sombras. Rendas na cama, coisinhas, tipo babado, flores decorando tudo. 2 silhuetas de piratas surgiram no fim do corredor. Imediatamente, Jack fechou a matraca e procurou um lugar para se esconder. Infelizmente, não havia onde, a não ser alguns barris fedidos e nojentos. Mas os piratas estavam se aproximando e não havia outro lugar para ir. Jack suspirou, tapou o nariz e pulou no barril mais próximo. Ele caiu lá dentro com um ruído surdo e úmido, em uma pilha de coisas fedidas, molhadas e borrachentas. Ele segurou a respiração o máximo que conseguia. Na escuridão, tateou a madeira até encontrar uma cavilha que fechava o buraco. Ele apertou com o polegar. Ela saltou, fazendo mais barulho do que ele pretendia. Jack se encolheu, mas ninguém parecia ter ouvido. Então colocou o olho junto ao buraco, agora aberto. Dali tinha uma vista perfeita do corredor. Jack viu Costa Prata e Luz. Ele ficou na expectativa de que uma luta explodisse entre os dois. Só que não foi o que aconteceu. Quer ficar com a minha ração de grog esta noite? Oferecido educadamente pé esquerdo. Ora, muito obrigado. Seria ótimo, respondeu Costa Prata igualmente educado. Problemas no fígado, de novo? Ele está me matando. Lamentou-se Luiz pé esquerdo. O que estava acontecendo? Algo brilhou em Costa Prata naquele corredor sombrio, e não foi seu dente ou sua perna. Foi algo em seu pescoço, uma pedra na ponta de um cordão de couro. Parecia muito ser uma gema. De fato, parecia muito mesmo a peça de bronze que estava engastada no amuleto do sol com estrelas. Seria aquela a segunda gema? O número de coincidências ligadas àquele maldito amuleto crescia rapidamente. Jack sorriu, e lá estava ele, no meio de tudo. Não que ele quisesse o poder do amuleto. Ele estava farto de maldições e mágica, como já tinha dito. Mas mistérios? Bem, isso era outra coisa. Não seria bom ver do que o amuleto era realmente capaz? Laura continua completamente iludida, não é? Nós a enganamos direitinho, disse pé esquerdo, com um sorriso desdentado. Por enquanto sim, disse Costa Prata, concordando com a cabeça. Ela ainda acredita que nós nos odiamos, que um está para cortar a garganta do outro. Precisamos ter cuidado para manter esta farsa. Acredito que está chegando a hora de executarmos o nosso plano. Concordo, disse Luiz com um grunhido. Quando fizermos nossos marujos tomarem o navio, vou poder voltar ao sabre. Voltar a ser um capitão. E eu vou assumir o flare, disse Costa Prata com um brilho nos olhos. Acredito que não vai ser preciso muito para incitar a tripulação. A Capitã Smith comanda o navio com uma mão muito firme. Para piratas, pelo menos. Estavam planejando um motim. Jack percebeu assombrado. Aquele era o pior crime dos mares. Enforcamento instantâneo, não importando seu ramo de atuação. Marinha de guerra, mercante ou pirata. Aqueles dois eram o que havia de pior entre os piratas. Agora está um pouco mais complicado com a filha e seus amiguinhos esquisitos. Lembrou Costa Prata. Esquisitos? Tudo bem, mas amiguinhos? Por que diminutivo? Jack ofendeu-se. Concordou Luiz. Esses novos aliados da capitã podem ser um problema. Eu disse complicado, não problemático, disse Costa Prata. Eles são apenas crianças, Luiz. Sim, mas
Luiz olhou em redor, depois se inclinou para sussurrar no ouvido do outro pirata. Era óbvio que Costa Prata não gostou da aproximação, provavelmente pelo hálito de Luiz. Não se deixe enganar. Eu sei que eles parecem ser apenas uns fedelhos, mas são uma força a considerar. Acredite em mim, principalmente a gata. Não seja ridículo, Luiz, disse Costa Prata fazendo um gesto de pouco caso. A gata? Francamente, vamos nos livrar deles e do Sr. Reese. Vai ser rápido e não teremos mais obstáculos na nossa missão. Foi a vez de Jack escarnecer deles. O motim não seria fácil nem rápido, pois não iam conseguir o que queriam. Luiz tinha razão. A tripulação do Kraka era uma força a ser levada em consideração. E, assim que Arabella e a Capitã Smith fizessem as pazes, uniriam as forças para derrotar aquele motim. Supondo que Arabella e sua mãe realmente fizessem as pazes. Agora, o que os dois piratas estão fazendo? Perguntou-se Jack. Enquanto ele refletia sobre a situação, os dois tinham parado de conversar. Então, ele viu Luiz reaparecer em seu campo de visão, caminhando diretamente para o barril. Jack engoliu em seco. Era como se Luiz soubesse exatamente onde ele estava. O pirata se inclinou e enfiou a mão no barril. Jack, em pânico, apertou-se contra a madeira pegajosa. No desespero, ele agarrou uma das coisas escorregadias e borrachentas sobre as quais estava sentado e pôs na mão de Luiz. Luiz puxou a mão. Aparentemente, era aquilo mesmo que ele queria pegar. Ele não sabia que Jack estava ali dentro. Então, o motim vai acontecer hoje, ao anoitecer, disse Costa Prata. Sim, confirmou Luiz, oferecendo-lhe a coisa escorregadia. Era um peixe, praticamente cru e em conserva. Costa Prata negou com a cabeça. Luiz deu de ombros e enfiou o peixe na boca, a cabeça para cima. Com um grunhido de satisfação, Luiz arrancou um pedaço que mastigou com ruídos tão contentes quanto nojentos. Jack estremeceu. Ele não conseguia se imaginar comendo um peixe daquela forma. Pelo menos, não sem salpicar um pouco de páprica por cima. Capítulo 5. Enquanto isso, no convés, Arabella massageava o rosto onde sua mãe tinha batido. Tudo bem, talvez ela tivesse feito por merecer, e na verdade ela não preferia que a mãe estivesse morta, mas doía no coração que ela nunca tivesse lhe enviado uma mísera mensagem durante todos aqueles anos. Apenas saber que a mãe estava viva teria tornado as coisas mais suportáveis. A capitã Laura Smith continuava olhando para o mar, a cabeça pegando fogo. Então ela suspirou profundamente e foi atrás da filha. Começou Arabella, sem saber qual seria o resultado daquele reencontro. Perdão? Raiva? Eu pensei que você tinha morrido. Não dava para ter me mandado um recado. Pelo menos, de algum jeito. O que quer que sua mãe estava para lhe dizer foi perdido para sempre quando o imediato Reese se aproximou e as interrompeu. Com licença, capitã, mas acabo de verificar os mapas. Se esses ventos continuarem, devemos chegar a Port Royal em menos de um dia, disse ele. Excelente, Sr. Reese. E o navio da Companhia das Índias Orientais que nos programamos para interceptar? Bem na rota, capitã. O Sr. Reese sorriu. De acordo com nossas fontes. Toda a confusão de sentimentos de Arabella sobre sua mãe evaporou. Eu tinha me esquecido. Você não só abandonou sua filha para uma vida de aventuras em alto mar, mas também é uma pirata, disse a filha contrariada. Você precisa conhecer todos os fatores antes de sair por aí acusando as pessoas, disse a mãe. O capitão do navio que vamos abortar já sabe do nosso ataque. Na verdade, ele nos ajudou a planejá-lo. Vamos dividir os lucros. E como isso melhora alguma coisa? Exclamou Arabella exasperada. Gente pode morrer durante o ataque. E isso ainda é roubo. A mãe revirou os olhos e deu tapinhas na cabeça da filha, como se dissesse: você é nova demais para compreender. Arabella saiu batendo os pés na direção de um Fitzwilliam preocupado. Enquanto isso, Jack esperou a barra limpar para sair de seu barril fedido. Ele enfiou a cabeça pelo alçapão para ver se não tinha ninguém olhando e então voltou para o convés. Quando viu Arabella, pôs-se a correr na direção dela com tanta ansiedade que quase caiu dos próprios pés.
Pronto, não fique tão nervosa, disse Fitzwilliam para a moça, de braços abertos prontos para um abraço reconfortante. Sua mãe só... Sim, não temos tempo para isso, disse Jack agarrando Arabella e desviando-se do abraço do jovem aristocrata, que ficou de cara no chão. Jack pôs o braço em volta dos ombros de Arabella, fingindo que a consolava. Você está fedendo, Jack, disse Arabella, prendendo o nariz e empurrando Jack. Curioso, ele cheirou a si mesmo, e infelizmente teve de concordar. Ele estava encharcado de conserva de peixe. Desculpe por isso, disse afinal, mas... Belle, minha garota... Temos um problema. Saia de perto de mim, Jack, disse ela com tanta raiva que faltava pouco para chorar. Não estou para aguentar suas brincadeiras. Jack suspirou e apertou o braço dela para que não conseguisse escapar. É sério, um problema verdadeiro, minha fiel imediata. Eu investiguei nosso casal do ano, os senhores Costa Prata e Luiz Pé Esquerdo, e descobri que, na verdade, eles têm uma sociedade demoníaca de piratas. Eles planejaram um motim para essa noite, e parece que a maior parte da tripulação está do lado deles. Arabella regalou os olhos ao ouvir a palavra motim. Normalmente, quando os piratas se cansavam de um capitão, simplesmente o destituíam e escolhiam outro. Era uma das poucas coisas civilizadas, não violentas, que sabiam fazer. Então, ela deu de ombros. E daí? Minha mãe é uma pirata, já vai tarde. Foi ela que escolheu a vida bandida. Pior para ela. Jack fechou os olhos exasperado. Era tão raro que alguém da sua tripulação parasse para refletir sobre a situação como um todo. Tá certo, Belle. Primeiro, você precisa esquecer um pouco dessa coisa com a sua mãe. Esqueça, por um minuto. Segundo, não é com a sua querida mãezinha que eu estou preocupado, garota. Luiz e Costa Prata disseram que vão acabar primeiro conosco. Você, eu e todo mundo do Kraken. Porque eles têm uma ideia maluca de que você, sendo filha da Capitã Smith, poderia ajudá-la. Arabella franziu a testa, tentando entender onde Jack queria chegar. Nós precisamos sair deste navio. Jack enfatizou cada palavra impaciente. Compreendeu? Arabella pareceu um pouco desconcertada. Mas como vamos fazer isso? Jack apertou os olhos ao observar o horizonte. O sol estava logo acima dele, começando a amadurecer o fim da tarde. Temos pouco tempo até o anoitecer. Todo mundo vai correr para o convés na hora do motim. Diga aos outros, com cuidado, para começarem a ir na direção do Kraken. Quando a encrenca começar, ninguém vai reparar em nós pulando a murada. Deve ser fácil, no meio da confusão, se não dermos de cara com Costa Prata e Luiz. Agora eu vou ver se consigo afrouxar as cordas, enquanto ninguém está olhando. Arabella concordou em silêncio, e foi primeiro falar com Fitzwilliam, que fingia interesse exagerado em determinado nó do cordame. Ele tinha tentado escutar a conversa entre Jack e ela, mas o vento soprava contra. Prepare-se para partir, disse ela, também fingindo olhar o nó. Vai haver um motim. Comece a se direcionar, como quem não quer nada, para o Kraken. Se a minha mãe, quero dizer, a Capitã Smith, vir você, finja estar fazendo outra coisa. Ninguém vai se importar. Motim? Repetiu o jovem. Eu não esperava outra coisa desses piratas, rosnou ele. Arabella apenas o ignorou, dirigindo-se a Jean e Tumin. Ela não tinha vontade de discutir com o aristocrata sobre como esse comportamento não era normal entre os piratas, que sua liderança era, na verdade, bastante democrática. O capitão era eleito, e os lucros divididos igualmente. Um sistema muito melhor do que de qualquer navio mercante, se não ligarmos para os roubos e assassinatos. E as autoridades constituídas nunca permitiram que uma mulher comandasse um navio regular. Arabella balançou a cabeça. Será que ela estava sentindo simpatia pela profissão escolhida pela mãe? Ela não se permitiria isso. Arabella mordeu o lábio e observou a mãe. A Capitã Smith distribuía ordens, enérgica, com o vento soprando seu cabelo para trás e um sorriso determinado no rosto. O pirata com quem falava consentiu e apressou-se na tarefa. Pelo menos, parecia que ele lhe obedecia totalmente. Tudo que Arabella realmente queria com a espada de Cortês, com o tesouro e aquelas aventuras todas, era liberdade. Liberdade para ser dona de si mesma. E lá estava sua mãe, fazendo exatamente o mesmo. E agora, sua tripulação traiçoeira iria tirar tudo aquilo dela, e provavelmente matá-la. Marcel? Disse Jean quando Arabella se aproximou. Você parece aborrecida?
Ele e Tumin estavam sentados em barris e pareciam se divertir, apesar da situação. Uma pilha de cascas de banana jazia no convés, e a boca de Tumin ainda estava cheia. A tripulação está planejando um motim, disse ela, ainda olhando para sua mãe. Enquanto todos estiverem distraídos com isso, nós vamos escapar para o Kraka e fugir. Mas e a sua mãe? Perguntou Jean, preocupado. O que vai ser dela? Eu não sei, disse Arabella. Desejar que ela estivesse morta, ou pensar que desejava isso, era diferente de vê-la ser obrigada por sua própria tripulação a andar na prancha. Jack observava Arabella enquanto se esgueirava para onde seu barco estava amarrado ao flare. Obviamente, ela estava preocupada com sua mãe. Não importava o quanto fingisse que não. Ele bufou. Eles ainda teriam de bolar um plano para resgatá-la também. Luz e Costa Prata emergiram do alçapão, brigando como de costume. Você é um amarelão. Uma desculpa triste de homem. Rugiu Luz com entusiasmo. O Sr. Reese viu os dois e franziu a testa. Ele marchou até os dois, os olhos azuis faiscando. Preciso lembrá-los de que a capitã ordenou que vocês permanecessem no porão durante determinado tempo? Costa Prata voltou-se para o imediato e sorriu, um sorriso maldoso, cheio de malícia. Seu dente brilhou em azul e o imediato do Fleur de la Mort desapareceu. Jack estava pensando para onde ele teria sido transportado quando Costa Prata voltou para ele, como se soubesse que Jack estivera observando o tempo todo. Seu dente e sua perna continuavam com um brilho azul. E você é o próximo, disse Costa Prata ameaçador e sorrindo para o Jack.